O que você realmente sabe sobre as testemunhas de Jeová? Por trás das visitas educadas e dos sorrisos cordiais, esconde-se um universo de regras rigorosas, previsões apocalípticas e decisões que podem custar vidas. Por que tantas pessoas dedicam suas vidas a essa organização? E por que tantas outras relatam traumas profundos ao deixá-la? Prepare-se, hoje, vamos abrir os arquivos que muitos prefeririam manter em segredo. O que você está prestes a descobrir pode transformar para sempre a sua percepção sobre uma das comunidades religiosas mais enigmáticas do mundo. Antes de seguirmos, me diga nos comentários. Você acha justo que uma religião corte todos os laços com quem decide sair? Deixe sua opinião, curta este vídeo e ative o sino, porque a jornada de hoje vai revelar o que poucos têm coragem de expor. As Testemunhas de Jeová constituem uma das comunidades religiosas mais enigmáticas e debatidas do mundo, com milhões de adeptos em mais de 240 países. O seu impacto é inegável, mas o que se esconde por trás das suas crenças e práticas? Por que a sua doutrina suscita tanto fervor entre os seguidores, ao mesmo tempo que provoca reações intensas entre aqueles que optaram por deixar a organização? Neste vídeo, exploraremos as verdades que poucos se atrevem a revelar sobre as Testemunhas de Jeová, desde a sua rígida estrutura organizacional até os seus códigos de conduta estritos, incluindo a controversa proibição de transfusões de sangue e a prática de desassociação. Descobriremos aspectos que geraram debates e queixas em todo o mundo. As Testemunhas de Jeová são uma comunidade distinta, reconhecida pela sua firmeza doutrinária e pelo modo de vida altamente estruturado. A sua presença na sociedade não passa despercebida, são conhecidos pelos seus esforços de evangelização de porta em porta, pela rejeição de transfusões de sangue e pela visão apocalíptica do mundo. No entanto, poucos compreendem a magnitude da sua estrutura interna, o controle exercido sobre os membros e as consequências enfrentadas por aqueles que decidem deixar a organização. Para entender a influência desta comunidade, é essencial conhecer as suas origens. As Testemunhas de Jeová surgiram no final do século XIX nos Estados Unidos, sob a liderança de Charles Taze Russell, um homem profundamente interessado na interpretação das Escrituras. Russell estabeleceu um grupo de estudo bíblico que mais tarde evoluiu para o que hoje conhecemos como Testemunhas de Jeová. Desde o início, o movimento foi caracterizado por uma visão do cristianismo distinta dos ensinamentos tradicionais, rejeitaram a Trindade, negaram a existência do inferno como um lugar de tormento eterno e proclamaram que o fim do mundo estava próximo. Um dos aspectos mais marcantes das Testemunhas de Jeová é a crença na iminência do Armagedon. De acordo com a sua doutrina, o mundo atual é dominado por Satanás e apenas os seguidores fiéis de Jeová sobreviverão quando o fim dos tempos chegar. Esta convicção moldou a vida dos seus membros durante décadas. Eles previram o fim do mundo em várias ocasiões, com as datas mais notáveis a serem 1914, 1925 e 1975. Cada vez que uma dessas previsões falhou, a organização reinterpretou os eventos, alegando que o Armagedon havia começado invisivelmente ou que um erro de cálculo havia sido cometido. A ênfase na proximidade do fim do mundo teve um impacto profundo na vida diária das Testemunhas de Jeová. A organização desencoraja os membros de fazer planos de longo prazo fora da comunidade, como obter educação superior ou acumular riqueza, pois a prioridade deve ser sempre o trabalho de evangelização. Esta mentalidade levou muitos a sacrificar oportunidades pessoais, convencidos de que o tempo neste sistema de coisas é limitado e que Jeová em breve estabelecerá o seu reino na terra. No entanto, além das suas crenças teológicas, o que gerou mais controvérsia são as suas regras rígidas de conduta e o nível de controle que exercem sobre os membros. A organização, liderada por um corpo governante baseado em Warwick, Nova York, estabelece regulamentos detalhados que regem quase todos os aspectos da vida de uma testemunha de Jeová. Estas regras abrangem tudo, desde códigos de vestuário até atividades de entretenimento permitidas. As Testemunhas de Jeová são proibidas de comemorar aniversários, Natal e outros feriados considerados pagãos. Devem também evitar filmes,
músicas e literatura que possam ser considerados imorais ou que promovam valores contrários aos da organização. Um dos tópicos mais sensíveis é a sua rejeição absoluta a transfusões de sangue, com base em interpretações de versículos bíblicos como Levítico 17h10 e Atos 15h29. As testemunhas de Jeová acreditam que receber sangue, mesmo em situações de vida ou morte, é um ato proibido por Deus. Quantas vidas poderiam ter sido salvas, se não fosse a recusa categórica das testemunhas de Jeová em aceitar transfusões de sangue? Apesar de a organização promover alternativas médicas sem sangue, o número de mortes evitáveis, especialmente entre crianças, levanta sérias questões éticas. Tribunais e autoridades de saúde ao redor do mundo continuam debatendo os limites entre liberdade religiosa e direito à vida. Mas esse é apenas um dos pontos controversos. Outro tema que gera fortes críticas é a prática da desassociação, uma espécie de banimento social extremo. O que acontece quando alguém viola as regras da organização, ou simplesmente decide sair? A resposta é dura: familiares, amigos de longa data, todos são obrigados a cortar todo e qualquer contato. Pais deixam de falar com seus filhos. Irmãos se tornam estranhos. Casamentos, muitas vezes, não resistem. A liderança justifica essa política como necessária para manter a pureza espiritual. Mas psicólogos e especialistas em comportamento de grupos alertam: o ostracismo pode causar traumas emocionais profundos, levando, em casos extremos, à depressão severa e até ao suicídio. E as denúncias não param por aí. Investigações revelaram alegações de que, em diversos países, casos de abuso infantil foram tratados de forma interna, sem comunicação com as autoridades. A política que exige duas testemunhas para validar uma acusação tornou, em muitos casos, a busca por justiça simplesmente impossível para as vítimas. Outro ponto que chama atenção é a postura em relação ao ensino superior. Embora não haja uma proibição explícita, as publicações da organização desestimulam abertamente o ingresso na universidade, alegando que o ambiente acadêmico corrompe a fé e promove valores contrários à devoção. O resultado? Muitos jovens limitam-se a empregos técnicos ou manuais, afetando suas oportunidades de crescimento profissional e autonomia financeira. Apesar dessas controvérsias, é fato que as testemunhas de Jeová formam uma comunidade extremamente unida. Para seus membros, a disciplina, a ética de trabalho e a dedicação total à evangelização são fontes de orgulho e identidade. Mas a pergunta persiste: o que leva alguém a ingressar numa comunidade tão rígida? E o que acontece quando essa pessoa decide sair? A promessa de respostas espirituais, estabilidade e um propósito maior atrai muitos. No entanto, uma vez dentro, descobrem que a liberdade de pensamento é severamente restringida e que questionar a liderança não é tolerado. Sair é uma escolha corajosa e extremamente dolorosa. Ex-membros enfrentam não apenas o isolamento social, mas também um longo processo de reconstrução emocional. Alguns conseguem se reerguer. Outros ficam presos em sentimentos de culpa e confusão, lutando para encontrar um novo caminho. As Testemunhas de Jeová são, sem dúvida, uma organização que desperta tanto admiração quanto críticas ferozes. Mas a verdade é que isso é apenas o começo. Há ainda muitas camadas ocultas a serem desvendadas sobre o impacto real dessa organização na vida de milhões de pessoas. Para entender o funcionamento interno, é fundamental investigar sua estrutura hierárquica e o papel central desempenhado pelo corpo governante, um pequeno grupo de homens que, a partir da sede mundial em Warwick, Nova York, dita as regras para toda a comunidade global. Investigando a estrutura das Testemunhas de Jeová, encontramos uma liderança centralizada na sede mundial em Warwick, Nova York. Lá, um pequeno grupo de homens se apresenta como os únicos canais legítimos da vontade de Deus na Terra, exercendo poder absoluto sobre milhões de seguidores. Cada decisão e regra emanada desse centro é tida como vinda diretamente de Jeová, tornando qualquer forma de questionamento equivalente a uma rebelião divina. A investigação revela que o controle da organização não se limita à esfera religiosa, mas alcança os aspectos mais íntimos da vida pessoal dos membros.
Normas estritas regem desde o vestuário até as amizades permitidas e o tipo de informação que se pode consumir. Materiais críticos à organização, livros, documentários, depoimentos de ex-membros, são rotulados como influências de Satanás e rigidamente proibidos. Dentro da comunidade, a vigilância é constante. Cada congregação conta com um grupo de anciãos que supervisiona o comportamento dos fiéis. Se um membro for flagrado violando uma regra, participando de uma festa proibida, assistindo a um filme impróprio ou cultivando amizades externas, é chamado a comparecer diante de um comitê judicial. Esses julgamentos ocorrem em ambientes fechados, sem direito a advogado ou a presença de testemunhas externas. As penalidades variam conforme a gravidade da transgressão. Algumas vezes, uma simples repreensão é suficiente. Em casos considerados mais graves ou quando o arrependimento não atinge o padrão exigido, um membro pode ser desassociado, uma forma extrema de ostracismo social. Familiares e amigos são instruídos a cortar todo e qualquer contato, transformando o desassociado em um pária. Essa prática tem sido alvo de duras críticas. Relatos de ex-membros descrevem a desassociação como uma forma de morte social, resultando em isolamento abrupto e, em muitos casos, em sintomas severos de depressão, ansiedade e até pensamentos suicidas. Criados em um ambiente que lhes ensinava que não havia vida fora da organização, muitos expulsos encontram-se despreparados para enfrentar o mundo externo. Paralelamente, a investigação aponta para outra prática insidiosa, a marcação. Quando um membro é visto como uma influência, mas não cometeu faltas que justifiquem a desassociação, é discretamente evitado pelos demais. Sem ruptura formal, cria-se uma atmosfera de medo constante, onde todos temem a exclusão. O aspecto mais alarmante, no entanto, refere-se à forma como a organização lida com casos de abuso infantil. Guiados pela chamada regra das duas testemunhas, os casos de abuso só são investigados internamente se houver duas testemunhas oculares, algo raro nesses crimes. O resultado é a subnotificação e a proteção de abusadores. Investigações governamentais na Austrália, no Reino Unido e nos Estados Unidos lançaram luz sobre a sistemática omissão da organização em reportar casos às autoridades civis. Na Austrália, a Comissão Real de Investigação revelou que centenas de casos não foram levados à justiça, perpetuando o ciclo de abuso e silêncio. Esta investigação mostra que, sob a aparência de uma organização devotada à moral e à espiritualidade, esconde-se um sistema de controle social rigoroso, em que a obediência cega é exigida e a dissidência, severamente punida. A Comissão sobre Respostas Institucionais ao Abuso Sexual Infantil revelou que as testemunhas de Jeová documentaram, ao longo dos últimos 50 anos, mais de 1.000 casos de abuso, nenhum dos quais foi reportado à polícia. Esta reveladora informação levou a ações judiciais e sanções legais contra a organização, mas, surpreendentemente, sua postura permanece inalterada. Investigando mais a fundo, nota-se que a organização adota uma política de resolver internamente todas as questões, evitando a intervenção de entidades externas. A investigação também aponta para restrições que impactam a vida cotidiana dos membros. Uma delas é a visão negativa em relação ao ensino superior. Embora não haja proibição formal, a organização desencoraja de forma contínua essa escolha, propagando a ideia de que a educação secular pode desviar o jovem da fé e expô-lo a influências mundanas. A orientação é que os crentes priorizem empregos que lhes permitam maior disponibilidade para atividades religiosas. As consequências desse posicionamento não são triviais. Muitos ex-membros relatam que, ao deixarem a organização, se deparam com dificuldades econômicas, fruto da falta de incentivo à formação acadêmica e à busca por carreiras estáveis. A investigação também revela um controle rigoroso sobre os relacionamentos e o casamento. Casar-se com alguém de fora da organização é fortemente desencorajado e, em casos extremos, pode resultar em desassociação. As regras internas reforçam uma hierarquia familiar onde o marido exerce autoridade total, enquanto a esposa é instruída a se submeter, seguindo uma interpretação literal das Escrituras. O divórcio,
por sua vez, é permitido apenas em casos de adultério comprovado. Se houver abuso emocional ou outras incompatibilidades, a pressão é para a manutenção do casamento, independentemente do sofrimento envolvido. Dentro dessa estrutura, o papel das mulheres é rigidamente limitado, não podem liderar, orar ou exercer funções de autoridade na presença de homens. Apesar dessas restrições severas, a organização sustenta a imagem de uma comunidade unida e moralmente superior. Entretanto, o custo para seus membros é alto: a renúncia à individualidade, a restrição de liberdades pessoais e a obrigatoriedade de aceitar normas inquestionáveis. Ainda explorando a dinâmica interna, encontramos a obrigatoriedade da pregação de porta em porta, uma prática que, para muitos, simboliza a identidade da testemunha de Jeová. Com base em Mateus 24:14, a atividade não é uma opção voluntária, mas uma obrigação formalizada após o batismo. Cada membro é obrigado a registrar seu tempo de pregação mensalmente e apresentar relatórios às lideranças locais. O não cumprimento dessas metas pode resultar em pressões internas e estigmatização. Essa estrutura disciplinar evidencia que, por trás da fachada de espiritualidade e irmandade, existe um sistema minucioso de controle e vigilância. A investigação levanta questões importantes. Até que ponto a liberdade de consciência é respeitada dentro da organização? E quais são os efeitos psicológicos de viver sob regras tão restritivas? Muito ainda há para ser exposto sobre o impacto das testemunhas de Jeová na vida de seus membros e sobre aqueles que ousaram sair desse sistema de controle. Relatos indicam que membros espiritualmente vulneráveis são frequentemente repreendidos ou pressionados a intensificar seu comprometimento com a organização. Para muitos, a prática da pregação porta a porta se torna um fardo, enfrentam rejeição, insultos e até ameaças, com impacto psicológico notável, especialmente entre crianças e adolescentes forçados a participar dessa atividade. Mas até que ponto esse sofrimento é considerado aceitável? Segundo o que a organização ensina, ele é visto como um teste de fé. Pregar, mesmo sob hostilidade, seria uma prova de lealdade a Jeová. A cultura do sacrifício permeia todas as esferas da vida dos membros. Emprego, relações familiares e até a saúde podem ser deixados de lado em nome da obediência. Um dos exemplos mais alarmantes dessa política é a rejeição de transfusões de sangue, baseada na interpretação literal de Levítico 17, 10, 14 e Atos 15:29. Milhares de testemunhas de Jeová morreram devido à recusa desse procedimento vital. Mesmo com a promoção de alternativas médicas, situações de emergência muitas vezes se mostram fatais. Surgem denúncias de pressão psicológica para que membros assinem documentos rejeitando transfusões antes de cirurgias de risco. A investigação também revela a relação da organização com tratamentos psiquiátricos. Embora não haja uma proibição explícita, existe forte desencorajamento ao uso de medicamentos para ansiedade e depressão, sugerindo-se a leitura da Bíblia e a oração como alternativas. O que acontece com os membros que, necessitando de ajuda profissional, internalizam o sentimento de que procurar terapia seria uma demonstração de fraqueza espiritual? Além do controle médico, a organização regula intensamente o cotidiano dos fiéis. Vestuário, música, entretenimento, tudo passa pelo crivo moral da liderança. Relações amorosas são igualmente monitoradas. Casamentos só são incentivados entre testemunhas de Jeová, e namoros longos são vistos com desconfiança. O incentivo ao casamento precoce surge como forma de evitar quedas morais, e as mulheres, uma vez casadas, são instruídas a se submeter aos maridos, conforme a interpretação de Efésios 5, 22 e 24. Em casos de abuso conjugal, a investigação mostra que o divórcio só é aceito se houver adultério comprovado. Mulheres vivendo situações abusivas relatam ter sido aconselhadas a manter o casamento, sendo posteriormente estigmatizadas caso buscassem a separação. E como as crianças são afetadas por esse ambiente? Desde cedo, elas são ensinadas que o mundo exterior é um lugar perigoso. São proibidas de participar de celebrações como aniversários, Natal e Halloween, e desestimuladas a se envolverem em atividades escolares extracurriculares.
Isso as coloca em posição de isolamento social desde muito pequenas. Essas práticas levantam questões cruciais. A que custo se mantém a lealdade à organização? E quais os efeitos a longo prazo para aqueles que crescem e vivem sob um sistema de vigilância e disciplina tão rigoroso? À medida que envelhecem, jovens testemunhas de Jeová enfrentam uma pressão crescente para o batismo e o comprometimento total com a organização. No entanto, o que acontece quando um jovem de apenas 15 ou 16 anos comete uma infração? Relatos indicam que, mesmo nessa idade, eles podem ser desassociados e perder todo o contato com família e amigos. Estaríamos diante de um sistema que pune de forma desproporcional a juventude? Não surpreende que muitos jovens que deixam a organização relatem sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Afinal, como enfrentar um mundo do qual sempre foram ensinados a temer? A transição parece assustadora, mas até que ponto a organização prepara seus membros para a vida fora de seus limites? Apesar das restrições e das denúncias, as testemunhas de Jeová continuam a crescer em várias regiões. Sua força estaria relacionada à estrutura rígida e ao forte senso de pertencimento que proporcionam? Para muitos, ser uma testemunha significa estabilidade, propósito e a promessa de um futuro no novo mundo após o Armagedon. Mas a pergunta crucial permanece: estamos observando apenas uma religião ou um sistema de controle social? Sair da organização não é simples. A fé molda todos os aspectos da vida dos membros, e abandoná-la pode resultar na perda de familiares, amigos e identidade. Seria essa uma estratégia intencional para dificultar a saída? Muitos ex-membros descrevem a saída como uma experiência traumática, não apenas espiritual, mas de sobrevivência emocional e mental. Eles relatam que o medo é inculcado desde a infância, medo do mundo exterior, medo dos apóstatas e medo da destruição no Armagedon. Por que uma organização religiosa basearia sua coesão em sentimentos tão intensos de medo e culpa? A dúvida costuma começar com perguntas simples. Por que as profecias sobre o fim do mundo nunca se cumpriram? Por que tanto controle sobre a vida pessoal? Por que a punição por sair é tão severa? Essas perguntas podem levar a uma crise interna longa e dolorosa. Mesmo aqueles que começam a duvidar frequentemente permanecem na organização pelo medo do isolamento social. Para eles, sair significa perder tudo o que conhecem. Aqueles que tentam se afastar gradualmente também correm o risco de serem evitados, pois a mera inatividade pode ser motivo de ostracismo. Alguns optam por uma saída direta, enviando uma carta de renúncia aos anciãos. Embora rápida, essa decisão tem efeitos devastadores. A partir desse momento, são considerados dissociados, ignorados até mesmo por seus entes queridos. Essa prática de exclusão social extrema levanta sérias questões sobre os direitos humanos e a liberdade de crença. Os relatos são comoventes: filhos rejeitados por pais, irmãos que deixam de se reconhecer, laços familiares destruídos. Um ex-membro lembra: no dia em que saí, minha mãe disse que eu não era mais seu filho. Pediu que eu arrumasse minhas coisas e fosse embora. Nunca mais a vi. Outro testemunho relata: depois da minha expulsão, fiquei completamente sozinha. Toda a minha rede social era composta por testemunhas. Não restou ninguém. Diante desses fatos, é impossível não questionar: até que ponto a doutrina pode justificar tamanha ruptura de laços afetivos? E qual o verdadeiro preço emocional e psicológico para aqueles que ousam buscar a liberdade? Como pode alguém, de um dia para o outro, ver sua vida social desmoronar completamente? Esse é o destino de muitos que decidem deixar as testemunhas de Jeová. O isolamento brutal imposto aos ex-membros levanta a questão: estamos diante de uma forma extrema de controle social? A perda da comunidade não é o único obstáculo. Existe também um impacto profundo na educação e na empregabilidade. Como sobreviver no mercado de trabalho competitivo se, desde cedo, foram desencorajados a buscar ensino superior? Um ex-membro, que deixou a organização aos 35 anos, relata:
Passei minha vida inteira acreditando que o fim do mundo poderia ocorrer a qualquer momento, nunca me preocupei em estudar ou construir uma carreira. Quando saí, percebi que não tinha nada, nenhum diploma, nenhuma profissão, nenhuma rede de contatos. Diante desse cenário, como recomeçar? Felizmente, redes de apoio surgem como pontos de resistência e reconstrução. Grupos de ex-testemunhas de Jeová se organizam em diversas partes do mundo para oferecer suporte psicológico, aconselhamento jurídico e, acima de tudo, compreensão mútua. Seria a criação desses grupos uma resposta natural à severidade do sistema de exclusão da organização? Outro desafio emergente é a reconstrução da identidade. Quem são essas pessoas fora da organização? Como redefinir a própria existência depois de anos de condicionamento religioso? Alguns buscam novas formas de espiritualidade, outros optam pelo afastamento completo da religião. A libertação, contudo, não vem sem luta. Apesar das dificuldades, há relatos de liberdade genuína. Um ex-membro, após 4 décadas na organização, compartilha: pela primeira vez na minha vida, posso pensar por mim mesmo, posso ler o que eu quiser, falar com quem eu quiser e tomar minhas próprias decisões. Mas a influência das testemunhas de Jeová continua forte em muitas comunidades. Como uma organização acusada de práticas como o encobrimento de abusos e o ostracismo social ainda mantém tanta autoridade? Alguns governos começaram a agir. Na Rússia, a organização foi banida e classificada como extremista. Multas também foram aplicadas em outros países por negligência em casos de abuso infantil. No entanto, será suficiente? Ainda hoje, milhares enfrentam o medo do ostracismo, um instrumento eficaz de coerção dentro da organização. A resistência, porém, cresce. Ex-membros utilizam documentários, entrevistas e fóruns online para compartilhar suas histórias e desafiar a narrativa oficial. Será que a crescente exposição pública pode mudar o rumo da organização? A reflexão final é inevitável. Até que ponto uma religião pode controlar a vida dos seus adeptos? Onde termina a fé e começa o abuso de poder? Para muitos, as testemunhas de Jeová representam uma comunidade de fé, para outros, um sistema de dominação emocional e social. O futuro da organização está agora diante de um dilema: adaptar-se à era da informação ou enfrentar uma crescente onda de denúncias e deserções. O que o tempo revelará? Com a expansão da internet, ex-membros das Testemunhas de Jeová passaram a compartilhar livremente suas experiências e documentos internos da organização vieram à tona. Isso levanta uma pergunta inevitável: como uma organização que depende do controle da informação consegue manter sua influência em um mundo cada vez mais conectado? Documentos, depoimentos em redes sociais e fóruns online começaram a expor práticas anti-ocultas, incentivando mais fiéis a questionarem sua fé. Como resposta, a liderança intensificou os avisos contra conteúdo apóstata, retratando qualquer crítica como obra de Satanás. Mas seria essa estratégia suficiente para conter a maré de questionamentos? Apesar das advertências, milhares de membros realizaram suas próprias investigações. Até que ponto a organização pode impedir o livre acesso à informação sem reforçar as dúvidas que tenta suprimir? Outro foco de tensão é o escrutínio legal. Em vários países, surgiram investigações sobre a forma como a organização lida com casos de abuso infantil e a prática da desassociação. Por que tantos governos consideraram necessário intervir nas práticas internas de uma organização religiosa? Em 2018, a investigação do governo holandês revelou práticas preocupantes, e na Austrália, uma comissão real expôs mais de 1.000 casos de abuso que nunca foram denunciados à polícia. Será possível para a organização continuar operando da mesma maneira após tamanha exposição pública? A percepção pública também mudou. As Testemunhas de Jeová, antes vistas como um grupo religioso discreto, agora frequentemente são associadas ao controle extremo e a escândalos de abuso encobertos. Como essa mudança na imagem pública afetará sua capacidade de atrair novos seguidores? Ainda assim, a organização demonstra resiliência. Adaptou-se ao mundo digital,
investindo em aplicativos e conteúdo em vídeo para evangelização. Essa rápida adaptação seria um sinal de que, apesar das controvérsias, as testemunhas de Jeová estão longe de desaparecer? Por outro lado, muitos ex-membros acreditam que a era digital selará o destino da organização. Jovens mais céticos e o acesso irrestrito à informação podem reduzir drasticamente seu número de adeptos. Mas, considerando o forte controle interno e a lealdade que promove entre seus membros, seria essa previsão otimista demais? O que é certo é que as testemunhas de Jeová continuarão a gerar debates acalorados, fé legítima ou organização de controle social. Independentemente da posição de cada um, esta história sublinha uma lição vital: o valor do pensamento crítico. Questionar, investigar e buscar respostas é essencial para qualquer jornada espiritual autêntica. Afinal, uma fé baseada no medo é fé verdadeira? Agora, queremos ouvir você. Considera as testemunhas de Jeová uma comunidade de fé legítima ou uma organização que impõe controle? Até o próximo vídeo.